Olá, muito bom dia. R$650 mil. Esse é o valor que está sendo gasto pela Prefeitura de Olinda para a instalação da central de vídeo monitoramento do trânsito da cidade. Por enquanto, o projeto consiste na instalação de 18 câmeras de alta resolução com capacidade de alcance de mais de 400 metros com nitidez. Com essas câmeras, vai ser possível detectar em tempo real, além de infrações de trânsito como avanço de sinal, mudança de faixa, local proibido, estacionamento, local proibido, bloqueio do trânsito em horários irregulares para carga e descarga, se o veículo é furtado ou se o mesmo encontra-se inadimplente. O projeto é fantástico, mas estas câmeras estão sendo instaladas na Avenida Presidente Kennedy, um tradicional e importante corredor de ônibus, mas que recebe uma quantidade grande de veículos, como caminhões, carros de passeio, motos, bicicletas e veículos de tração animal. A avenida tem 4,5 km de extensão e que já teve seu trânsito definido como um caos, em função das áreas crônicas de alagamentos, buracos e dos esgotos estourados. Agora chegaram as câmeras. Das 18, 9 câmeras já estão funcionando de forma educativa. Uma na Estrada do Caenga, outra na Estrada de Águas Compridas e 7 estão na Avenida Presidente Kennedy. Ponto de vista de hoje recebe o secretário de Transporte e Trânsito de Olinda, Jonas Ribeiro, e o professor de Engenharia de Civil na área de Trânsito da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Pina. O assunto é a Avenida Presidente Kennedy, com o tema Vídeo Monitoramento ajuda a melhorar o trânsito? Bom dia e obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Bom dia. Né? Bom dia. Antes da gente poder falar, vamos fazer rapidamente assim, a gente poder entender um pouco o que é essa Avenida Presidente Kennedy. Você que mora em Olinda, que mora próximo dessa avenida, que passa por ela todos os dias, sabe que ela é importante para a cidade, não é isso, Maurício? Perfeito. A Avenida Presidente Kennedy, que corresponde à antiga estrada de São Benedito, ela passou a ter um processo muito intenso de ocupação a partir da década de 70, até a década de 60, como disse a estrada de São Benedito, porque aqui nessa área existia uma fábrica, que era a Fosforita. Eu não sei se sabe, se os olindenses sabem, mas aqui está a maior reserva de fosfato do Brasil, nós estamos sobre ela. E essa fábrica da Fosforita, por questão de concorrência internacional, ela terminou entrando num processo de falência. E na década de 70, especificamente, começou a haver a construção de grandes conjuntos habitacionais aqui, na época, pelo Sistema Financeiro da Habitação, da Coab, exatamente sobre a área de exploração de fosfato. O que ocorre é que a Avenida Presidente Kennedy ela tem alguns problemas muito sérios do ponto de vista de engenharia. São problemas esses que terão que ser solucionados. A exemplo da questão da drenagem. A Avenida Presidente Kennedy ela necessita da execução de um projeto de macrodrenagem. Qualquer chuva que aqui ocorra, não precisa de muito, uma chuva prolongada, 10 minutos de chuva, isso é suficiente para alagar completamente alguns trechos críticos da Presidente Kennedy. Aqui, por exemplo, tem um ponto aqui junto ao Centro da Moda, que é um ponto que sempre alaga, e alaga com rapidez, de maneira que essa é uma questão que ser devidamente tratada. Há problemas também sérios com relação à desordem urbana, falta de controle urbano. Tem muitos locais aqui, comerciantes invadem a calçada, colocam seus objetos da loja sobre a calçada e o pedestre é obrigado a andar pela via. Há também isso com relação à questão do vídeo monitoramento. Há um desrespeito muito grande à legislação de trânsito, há indisciplina, isso é verdade. E isso tudo faz com que a Presidente Kennedy, que é uma via muito importante, não só para Olinda, mas para a região metropolitana do Recife. Ela fica situada exatamente numa área próxima ao limite com o município do Recife. E ao longo da Presidente Kennedy circulam 27 linhas de ônibus, das quais 18 utilizam o terminal integrado de Xambá. Dessas 18 linhas, 10 são linhas alimentadoras de Xambá e 8 são linhas troncais. É um movimento intenso. A demanda dessas linhas da Presidente Kennedy, demanda catracada. Eu falo catracada porque, como essas linhas, no caso das linhas integradas, o usuário só paga a tarifa no primeiro veículo que embarca, por exemplo, no sentido vindo de Olinda ao Recife, ou pegando um ônibus num subúrbio até o terminal de Xambá, ele paga na linha alimentadora e não paga na linha troncal. Na volta ele paga na troncal e não paga na alimentadora. Então, de passageiros catracados, nós temos demanda na Presidente Kennedy em torno de 104 mil passageiros por dia. Fora as pessoas que andam de carro,
anda de Isso é moto, só de ônibus. de bicicleta, isso é só de ônibus. E um detalhe. Então, é um movimento grande. E um detalhe é que essa demanda é só a demanda catracada, ou seja, a demanda que passa na catraca. Os usuários que participam desse sistema integrado não estão aí computados, de maneira que a gente pode estimar, sem muito erro, que a demanda de passageiros na Avenida Presidente Kennedy seja em torno de 180 mil passageiros por dia. É um número que deve ser considerado. Carros de veículos, a gente pode colocar, são de quase 18 mil carros por hora circulando nesta avenida. Então, veja só, com um volume desse, 180 mil passageiros, se contar como um todo, essa quantidade de carros, e aí tá moto, bicicleta e tudo mais, e aí chegam as câmeras de vídeo monitoramento. E a presidente Kennedy tem problemas estruturais. Não seria mais fácil a gente começar a resolver os problemas estruturais para depois colocar uma câmera de vídeo monitoramento? É justamente isso, Helena. Primeiro, eu acredito que nós temos que disciplinar o trânsito. Se você conseguir disciplinar o trânsito, você consegue fazer analisar alguns problemas que a gente sabe e somos conscientes que existe esse problema dentro da Presidente Kennedy. Não é de agora. O governo do prefeito professor Lupécio, ele tem um compromisso de resolver essa situação da Presidente Kennedy. Não só ele, porque ele pegou esse problema que já vem de outros governos, mas sabendo da necessidade, junto com o governo do Estado, já temos um projeto que está já sendo encaminhado e acreditamos que esse ano ainda está em processo de licitação a recuperação hoje da Avenida Presidente Kennedy. Agora, sabemos que nós temos alguns trechos que nós temos ainda algumas dificuldades. Falou agora, o professor Maurício falou sobre a presença ali o exemplo da frente do Centro da Moda. A gente já resolveu esse problema do Centro da Moda, como também resolvemos também lá na frente, cortando com a segunda perimetral. Mas, por exemplo, o Centro da Moda, o senhor coloca que já foi resolvido, mas a gente precisa esperar chegar o inverno, ter uma boa chuva, porque desde a obra que foi feita ali, não teve uma chuva intensa para a gente saber se de fato aquela região ali vai ficar alagada, se a água vai escoar rapidamente, né, se os motoristas, seja de ônibus ou carro, moto, qualquer veículo, não vão ter problema para passar, se vai estar tudo alagado. Mas veja uma coisa, olha, é mais uma ferramenta que todo cidadão vai ter através de que você saiu da sua faixa normal, utilizando a faixa exclusiva de ônibus. Nós temos agentes de trânsito que vai estar monitorando a cidade. A central de vídeo monitoramento, ela não foi colocada para multar ou autuar o cidadão. Nós temos vários aspectos da necessidade de ter implantado o vídeo monitoramento. A questão da segurança, porque nós não estaremos sozinhos, estaremos integrados com a Polícia Militar, integrado com a Guarda Municipal, integrado com o controle urbano do município e também até uma base também do bombeiro querendo participar conosco. Para quê? Que nessas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia da Presidente Kennedy, a gente possa, vendo com os próprios olhos, um assalto, né? Um carro que está quebrado na via, a gente acionar o agente de trânsito onde ele está na base, ir até o local e resolver o problema. Não é chegar e ver que o cidadão saiu da sua faixa porque tinha um obstáculo na frente, automaticamente o agente está vendo também. Então esse cidadão não vai ser autuado. Dá para funcionar assim, Maurício? Veja. Vou desafiar aqui, eu quero saber se dá para funcionar assim. Eu queria voltar a falar especificamente sobre esse problema da Presidente Kennedy e a solução que você vai dar a ela, porque você fala realmente que ela tem problemas estruturais, e não são poucos. Em 1998, isso tem mais de 20 anos, nós coordenamos aqui um trabalho que foi o Plano de Transporte Público de Passageiros do município de Olinda, há mais de 20 anos atrás. E, na ocasião desse plano, várias recomendações foram feitas. Isso envolvia Olinda, o município como um todo. E a Presidente Kennedy tinha uma atenção em particular, porque aqui em Olinda, as linhas municipais, as linhas intramunicipais de Olinda, que hoje estão delegadas ao consórcio Grande Recife, essas linhas têm dois grandes eixos, que são a Presidente Kennedy e o eixo da Avenida Getúlio Vargas, Carlos de Lima Cavalcante. Certo. Esse é o grande eixo. Muitas linhas circulam exatamente saindo de bairros aqui ao longo da Presidente Kennedy, em direção a Rio Doce e também no sentido contrário. Então, nesse plano de transporte público passageiro de Olinda, de 1998, uma das recomendações feitas foi justamente a implantação de um binário para resolver o problema da Presidente Kennedy. Porque o que é que acontece na Kennedy? Nós temos uma caixa, ou seja, a largura de testada a testada de imóvel muito pequena, para você poder acomodar o quê? Nós temos ali uma pista dupla, um canteiro central muito estreito, calçadas estreitas, e existe lá a necessidade de nós dotarmos, por exemplo, a via de condições favoráveis à circulação de bicicletas. Em 1997,
nós participamos aqui da coordenação da pesquisa de origem e destino metropolitana, da pesquisa de origem pela MTU. E essa pesquisa revelou um dado interessante com relação aos modos de transporte. No que diz respeito à bicicleta, a maior movimentação que tinha na época, hoje não está muito diferente disso, é exatamente a movimentação de bicicleta aqui na área da Presidente Kennedy. Essa área limítrofe, Olinda e Recife, onde tinha uma grande circulação de bicicletas, revelada já nessa pesquisa de 97. E as razões são fáceis de explicar. Primeiro, é uma área plana, uma área de população de baixo poder aquisitivo e, consequentemente, muitas pessoas se deslocam aí. É o estudante que vai para o colégio, é o biscateiro que vai no armazém comprar uma tubulação para fazer um reparo. Enfim, é muita gente que anda de bicicleta aí. A Presidente Kennedy precisaria de uma faixa, de uma ciclofaixa. Acontece que não tem espaço para isso. Então, eu me lembro que quando passou a colocar esse corredor exclusivo, as pessoas comentavam assim, estão fazendo da Presidente Kennedy o que foi feito na Avenida Conde da Boa Vista. E olha que a Avenida Conde da Boa Vista é muito mais larga, a extensão maior na largura e vai passar por uma nova, né, vai ser repaginada, digamos assim. Quer dizer, mostra que não deu certo. Né? E aí, assim, com esse volume de transportes, de ônibus e de carros particulares que vocês colocaram no começo do programa, como fica? Por que não pode ser feito um binário? Tudo bem, estamos lá, colocamos instalação de câmeras, mas as alternativas, porque o problema da sobrecarga, né, do grande volume de veículos na avenida vai continuar. Mas justamente isso que o professor está falando, é sobre o projeto que hoje já existe na mão do governo do Estado, junto com a Prefeitura Municipal de Olinda, já em conjunto com o prefeito, o professor Lupécio, junto com o governador Paulo Câmara, desde o mandato anterior, né, final do ano de 2018, já é essa luta para a gente tentar fazer as modificações dentro da Presidente Kennedy. Onde mas é desse combinário com essas... combinário. A gente vai utilizar a Transamazônica, iremos utilizar a Avenida Brasília, tudo isso, como o professor está dizendo, a gente tem que desafogar a Presidente Kennedy. Ela não comporta o número de carro hoje que é comportado dentro da Presidente Kennedy. O número de ônibus, como ele já relatou, a quantidade de ônibus, como também o número de veículos. Então, a gente está trazendo alternativas para que, através do binário, a gente possa desafogar a Presidente Kennedy. Aí o que falta, digamos assim, para esse projeto, já que ele existe? É decisão política, recursos? Não, os recursos já estão sendo alocados já, não tem, a gente está no processo de licitações. Alguns pontos já estão sendo trabalhados, como eu falei do caso do Centro da Moda, naquele trecho da segunda perimetral, mas a gente é ciente, a gente sabe que o nosso governo é ciente do que acontece hoje na Presidente Kennedy. Por isso, nós estamos trabalhando com afinco para que possamos conseguir resolver todos esses problemas. E, mais uma vez, o vídeo monitoramento, ele veio para contribuir. Um exemplo é esse, Eliana, que hoje a população, e não estamos nem multando ninguém, estamos ainda num trabalho ainda da educacional, estamos orientando, estamos implantando as outras câmaras, que não vamos ficar só na Kennedy, vai ter na Getúlio Vargas, vai ter em Rio Doce, Sítio Novo, vários pontos da cidade. Né? E com isso, a gente vai estar monitorando a cidade, não só o trânsito, mas com a segurança pública acompanhando a gente. Eu esqueci de falar, mas o Grande Recife Consórcio está fazendo parte dessa integração com a gente. Isso vai ser muito bom para a população. Ônibus, sim. Olha, você acredita que câmeras de vídeo monitoramento ajudam o trânsito a fluir? Essa pergunta nós fizemos aos internautas nas nossas redes sociais. E as respostas no próximo bloco. Até já. Vídeo monitoramento ajuda a melhorar o trânsito? Esse é o tema do Ponto de Vista dessa semana. Aqui no estúdio, eu recebo o secretário de Transporte e Trânsito de Olinda, Jonas Ribeiro, e o professor de Engenharia Civil da área de Transportes da Universidade Federal de Pernambuco, Maurício Pina. Olha, pelas redes sociais nós perguntamos o seguinte, se de fato o vídeo monitoramento ajuda. Muita gente colocou que não ajuda, que acha que só atrapalha, mas a maioria frisou até uma expressão bem antiga, que é, na realidade, uma indústria de multa. Porque anotou lá a multa e você tem que pagar e pronto, acabou, independente se está certo ou errado. E aí eu pergunto, primeiro a Maurício, vídeo monitoramento é uma indústria de multa ou não, na sua opinião? Eu vou lhe responder, Eliane, mas antes disso eu queria ainda fazer um comentário acerca da questão do problema da Presidente Kennedy, Sim. Porque a gente tem que chegar lá. É a questão do binário que eu me referia. O ano passado, nós fizemos uma apresentação atendendo a uma solicitação da procuradora
aqui do Ministério Público de Olinda, a doutora Belize Câmara, exatamente que ela tem uma ação com relação ao presidente Kennedy, e a Prefeitura de Olinda participou, o Jonas estava lá presente, e uma equipe técnica da Prefeitura, porque ela tem ciência das limitações da Prefeitura com relação a isso. Olinda é um município com uma arrecadação extremamente limitada, não tem grandes fontes de recursos, e depende fundamentalmente da ajuda do governo do Estado e do governo federal para executar uma obra dessa. Para abrir uma via, esse binário, é necessário realmente um investimento de porte, e é a única maneira que se tem de resolver o problema da Kennedy. Por quê? Porque, como eu já me referi, nós temos na Kennedy uma circulação muito grande de ônibus, uma circulação de automóveis, desse levantamento que o Jonas já se referiu, bicicletas, eu já referi motos, que os veículos motos. de tração animal. Então, é impossível, na largura que a presidente Kennedy apresenta, tem que ter área também de estacionamento para os comerciantes. Ninguém vai ignorar isso. Não tem. Não tem. Então, para poder acomodar tudo isso, não tem espaço suficiente. Só tem uma maneira, exatamente a construção desse binário, que é uma recomendação já de 20 anos atrás, foi de 1998 essa recomendação. E realmente há necessidade de ajuda por parte do governo do Estado e do governo federal para que a Prefeitura, ou do governo federal, para que a Prefeitura de Olinda possa executar essa obra. Mas sem ela, sem dúvida, o problema da presidente Kennedy não vai encontrar solução. Vai continuar. Mas o binário está nesse projeto, né, Jonas? Isso, mais uma vez, falando sobre a Transamazônica, na Brasília, toda ela faz parte, a Costa Azevedo, que você vai ter que cruzar ela. E já tem ideia do volume de recursos que vão ser precisos que vai ser preciso para poder executar essa obra? Como não é na minha pasta, eu não posso dizer sim, sem claro, valores, claro. mas esse dinheiro já está comprometido, já prometido já junto com o governo do Estado e para início dessas obras também. Então vamos torcer, né? Agora, é indústria de multa ou não? Depende de como você encare. Veja, muitas pessoas criticam o vídeo monitoramento até como uma invasão da privacidade de cada uma, né? Mas também tem outro aspecto que você pode levar em conta. Determinados tipos de infração que você recebe, muitas vezes aquela imagem pode lhe servir como elemento de defesa. Há casos de pessoas que recebem a infração, porque hoje em dia, quando um agente de trânsito vai fazer uma notificação, ele apenas anota a placa do veículo, nada mais além disso. Diferente do que se fazia antigamente, que o agente de trânsito anotava a placa, a marca do veículo, o modelo, a cor. Hoje não se faz mais assim, até porque hoje em dia tem tanta marca de veículo que é difícil até para uma pessoa saber todas elas. Exato. Mas a cor não se anota mais, também tem uma variedade de cor muito grande. Exato. Enfim, só é anotada a placa. Basta o agente anotar uma placa errada, se enganou na hora, anotou uma placa errada, que a pessoa não vai ter como se defender. Ao passo que com a imagem ele pode se defender e mostrar que aquele veículo que foi autuado não é o dele. Então, há também essa possibilidade de maior defesa. Agora, digamos assim, no caso atual da presidente Kennedy, claro que eu imagino que a Prefeitura vai ter o equilíbrio, o bom senso de verificar determinadas situações. Esse problema que eu me referi da drenagem. A drenagem faz com que haja um outro problema sério na presidente Kennedy, que é a questão do pavimento. A água, a gente tem sempre lá no curso de engenharia, a gente diz para os alunos, água e pavimento não se combinam. Então, naquela ocasião de chuva intensa, o pavimento se danifica. E tem muitos trechos da Kennedy que o pavimento está em condições precaríssimas e obriga as pessoas a sair da faixa do automóvel para entrar na faixa do ônibus, por exemplo. E estaria cometendo também uma infração. Uma infração. E aí como fica? Porque é a maior preocupação. Aí você tem o buraco, se está alagado, tem buraco, você sai, vai correr o risco de ser multado. Se não está alagado, mas ficou buraco, ninguém vai jogar o seu veículo em cima do buraco. Você vai sair e vai pegar um trecho. E como é que fica numa situação como essa? Helena, deixa eu orientar a população, porque hoje a gente implantou o vídeo monitoramento e por que começamos na presidente Kennedy. Um dos maiores problemas nossos da presidente Kennedy são no volume de acidentes, né? Nós chegamos até 250 acidentes por ano, não só na presidente Kennedy. E isso nos preocupado bastante. E por que esses problemas de acidente vêm acontecendo constantemente na Kennedy? Então, o que foi constatado e foi se levantado, né? Estacionamento de forma irregular em cima de calçadas, né? Você consegue ver o motoqueiro sem capacete, muitas vezes quando você passa cruzando o semáforo fechado, né? Atravessar, fazer o retorno em plena via, né? Isso tudo é proibido na presidente Kennedy. Então, isso já era vários acidentes. Isso provocou a gente começar primeiro pela presidente Kennedy para diminuir o número de acidentes. Claro que nós tem que ter o bom senso do agente de trânsito
Estamos conversando com cada um deles, porque estamos escolhendo a dedo quem vai ficar no vídeo monitoramento, orientando cada um deles. A semana que vem estamos indo para outros municípios, conhecer como que funciona. Temos a cidade paulista, que já tem o vídeo monitoramento, o Recife já tem o vídeo monitoramento. Nós estamos orientando os nossos agentes como poder trabalhar, principalmente no caso da presidente Kennedy. Claro que nós somos conscientes de vários obstáculos que existem em todo o caminho da presidente Kennedy, né? E nessa situação, se o cidadão, o que eu acho que é a maior preocupação são aquelas pessoas que circulam na faixa exclusiva de ônibus. Porque se você avança o sinal, independente que for vídeo monitoramento ou um agente fisicamente no local, ele vai autuar. Se o cidadão anda sem um capacete, também são tudo situações graves que a gente vê no dia a dia do trânsito. Mas às vezes o maior problema é você estar na sua faixa de veículo, lá na frente, ou tem uma moto ou uma bicicleta, ou tem porque é estreito, né? Por exemplo, assim, se eu passo pela Presidente Kennedy, o meu carro é um porte maior e tem uma bicicleta, eu não consigo andar na mesma faixa. Eu sou obrigada a invadir um pouco a faixa do ônibus. Por conta da bicicleta, por conta da moto. Imagine um veículo de tração animal. Aí está na frente devagarzinho, no ritmo dele. Aí a fila de carros, de veículos que se formou atrás. Mas veja uma coisa, interessante é bem deixar explicado para o cidadão, né? Hoje, na Presidente Kennedy, nós temos vários comércios. Isso não é de agora. A carga e descarga tem um horário marcado. É marcado das 22 às 6 da manhã. Porque nesses outros horários a gente não é permitido, porque é uma via que não tem condições. Mas os vários comerciantes insistem a fazer isso no horário de pico. Está 7h30 da manhã, 8 horas, está o carro encostado e aí, na via principal e força o cidadão a ele sair, né, da sua faixa e entrar na faixa exclusiva. Isso é uma coisa que nós teremos acompanhando de perto, porque se a gente vê que tem o cidadão está lá, estacionou o seu carro. Vou contar um fato que aconteceu na Estrada de Águas Compridas semana passada. Isso não precisa, a gente não está multando, o cidadão parou sempre no supermercado para descarregar, ele desceu do carro e colocou uma camisa cobrindo a placa. O agente de trânsito viu, mandou o agente de trânsito, que estava na viatura, foi ao local, conversar com o cidadão, foi quando ele tirou. Então, isso, eles já são formas de maneira de querer bular também até a questão da lei. Tem uma questão da educação das pessoas, né? O direito de vir de todos tem que respeitar. Eu não acredito que seja uma indústria de multa, porque quem anda correto, quem anda certo, que cumpre a legislação de trânsito, ele não está preocupado com isso. É feito o que o professor falou, né? Eu tenho um carro dele com a placa duplicada, né? Adulterada, usando, e a forma que ele encontrou para se defender foi a Câmara. Do mesmo jeito, qualquer cidadão, que se você encontrou um carro parado na frente, não tem que seguir, ele entrou na faixa exclusiva, o agente de trânsito ele vai estar acompanhando. E você, cidadão, vai ter o direito de pedir as imagens para se defender. Isso é natural. É só ele ir até onde? A Secretaria de Transporte? Na Secretaria de Transporte e de Trânsito. E não precisa pagar a multa antes de Não, recorrer. Existe um processo ainda, tem a primeira defesa, se ele não conseguir, ainda tem a Jari, que ainda ele pode se defender. Isso é um processo natural, sem pagar de multa nenhuma. E com uma coisa melhor, né? Que ele, se a multa dele foi através de vídeo monitoramento, ele tem o direito de pedir as imagens para comprovar. Maurício, a gente pode dizer que ajuda, então. Ajuda. E você observa o seguinte, há problemas muito sérios de engenharia na Presidente Kennedy e que certamente que a Prefeitura vai precisar corrigir agora por ocasião da implantação desse vídeo monitoramento. Já citei aqui o problema da drenagem, que o doutor Jonas já falou que está sendo cuidado, mas tem outros problemas também, a questão do pavimento, mau estado do pavimento. Outra questão séria que se tem é a questão de geometria. A geometria da faixa exclusiva dos ônibus muitas vezes não permite que um ônibus de maior porte faça o giro adequado na entrada e na saída da faixa exclusiva. Exato. Isso é um problema que tem que ser devidamente tratado. Muitos ônibus, quando saem da Presidente Kennedy na Antônio Costa Azevedo, eles têm dificuldade de fazer essa entrada. Então, há situações que às vezes o ônibus está fora da faixa exclusiva do ônibus e o automóvel está dentro da faixa exclusiva. Quer dizer, por conta exatamente dessas questões. Há uma limitação muito séria da Kennedy, que é a questão da largura, a questão de exiguidade do espaço viário. Não é suficiente. Daí a razão de todo o estudo, o plano que nós fizemos há 20 anos atrás, já ter recomendado a construção desse binário. Agora, me diga uma coisa, secretário.
teria uma avenida, você falou a Transamazônica, mas teria uma avenida que poderia seguir em paralelo com a Presidente Kennedy. Ela é paralela. A Transamazônica paralela. todinha Não, sai. Brasília, Brasília é junto, porque né? ela passa a ser Brasília. Passa a ser depois. Brasília e Brasília. Transamazônica seria o binário. Aí, de repente... O ideal é fazer o binário o mais próximo possível da Kennedy para exatamente permitir essa condição de binário. Muitas vezes não tem sentido você fazer um binário muito afastado, porque o usuário ele teria problemas de se deslocar para qualquer uma das duas vias. Mas se o binário é feito com as duas vias razoavelmente próximas, numa distância que seja razoável para que o usuário faça esse deslocamento, não há problema. E é isso que está sendo agora objeto do estudo. Na princípio, a gente tem recomendado justamente a Avenida Transamazônica e a Brasília. E a Brasília, porque uma é continuação da outra. Uma começa na perimetral, a Transamazônica corta um pouco com o início dela na perimetral, e corta a Costa Azevedo e começa a Brasília, Começa que a sai na Brasília. PE15. Na PE15, Mas não estão assim tão próximos. Não. Mas, enfim, É o mais próximo, é a alternativa que se tem. Gente, o tempo do ponto de vista chegou ao fim. Presidente Kennedy é uma avenida importante e eu espero ter vocês de volta aqui para a gente continuar falando, até para cobrar desse projeto, né? Sem dúvida. Que já está engavetado há muito tempo, mas o secretário está dizendo que está na mão aí do governo do Estado. 20 anos o né? estudo já tem. 20 anos, gente, 20 anos para poder sair. Só para a gente poder encerrar o seguinte, a aplicação das multas, por enquanto, é um trabalho educativo. Vai até quando? Olha, falta ainda as instalações das placas de sinalização, avisando que é uma via monitorada. Depois das placas todas colocadas em todos os pontos, aí a gente já começa a trabalhar. A princípio ainda é educativo ainda. A intenção da gente é que o povo realmente se eduque. Eu vou dizer uma coisa interessante a você. Hoje, sem estar multando em nada, a população já está bem mais educada do que era antes. Só de ver a Câmara, né? Só de ver a Todo Câmara. mundo está assustado. Olha, o Ponto de Vista está terminando. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar, dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Gente, aproveitem este final de semana, curtam o sábado, curtam o domingo com a família e a gente se encontra semana que vem. Até lá!